Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Kailash Pudi e a mais um vídeo da série aí dos voluntários. Aqui nesse canal a gente fala de espiritualidade, a gente fala de olhar o ser humano como um todo, dessa coisa do holístico, né? De mente, corpo, espírito, emoções, pensamentos, sentimentos, enfim, tudo aquilo que compõe o ser humano, tudo aquilo com todas aquelas nuances, com todas aquelas coisas que tem aqui dentro da gente. E hoje eu vim aqui para falar com vocês uma coisa, e eu mudei um pouquinho, mas a gente vai entrar no tema. Por que eu tô falando que eu mudei um pouquinho? Eu comecei a gravar o vídeo e sei lá o que eu fiz, eu não apertei direito aqui o botão e não gravou nada. E aí eu queria falar, aproveitei, né, já que não gravou nada, para fazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu queria falar um pouquinho aí do controle e da rigidez. Olha só que interessante, né? A gente acha que tem o controle das coisas e a gente não tem o controle de absolutamente nada. Eu costumo dizer isso e eu aprendi isso a duras penas. Antes eu trabalhava com planejamento numa empresa, numa multinacional, e lá a gente tinha que planejar como que determinadas coisas iriam acontecer. E a gente, para fazer isso, quem trabalha com planejamento sabe, você faz diversos estudos e você sabe o que vai, por exemplo, acontecer. Você projeta, né? Pelo menos uma ideia. Você não sabe ali no bit, no detalhe, na vírgula, mas você tem uma ideia do que vai acontecer. Porém, eu trabalhava com uma parte de planejamento de TV por assinatura. E essa TV por assinatura era uma TV tô tentando lembrar, satélite. Bom, pra quem sabe ou pra quem teve, TV por satélite choveu, cai, gente. A chuva atrapalha, o sinal cai. E a gente teve diversos problemas. E quando, por exemplo, imagina que quando que em outubro chove do jeito que tá chovendo agora? Não chove. Consequentemente, quando a gente elabora o planejamento e aquilo não é algo constante, você não projeta isso. Logo, se cai a TV, as pessoas começam a ligar na central de atendimento e, consequentemente, estoura. Ou seja, muita gente ligando, pouca gente para atender. Sim, aconteceu e aconteceu diversas vezes esse tipo de situação, porque não estava dentro da linha do programado. E quantas vezes na nossa vida essa linha, a gente acha que tem essa linha do programado e ela foge? Quantas vezes você programa determinadas coisas para fazer, mas, por exemplo, um acidente atrasa que você consiga chegar dentro do horário planejado no local, ou você mesmo acordou atrasado, perdeu o horário, acontecem diversas vezes. E aí é que entra o nosso aprendizado. A gente precisa aprender a ser maleável. Eu não tô dizendo pra gente ser, dane-se. Não é isso. A gente precisa, é importante que a gente se organize, é importante que a gente se preocupe, que a gente tenha uma rotina, que a gente queira determinar o que a gente vai fazer, mas o ponto é como que eu reajo quando não dá certo. E toda vez que eu fico rígido, que eu fico bravo, que eu não quero aceitar, que eu não quero mudar, que eu não quero mudar o caminho, uma vez que tá tudo me mostrando que preciso mudar o caminho, as minhas articulações doem. Porque articulação é algo, flexível. Então a gente tem articulações aonde? Nos punhos, a gente tem articulações nos tornozelos, nos joelhos, no quadril, a gente movimenta no nosso pescoço e toda vez que eu fico rígido, ela começa a endurecer e eu começo a sentir dores. E aí, como eu já falei pra vocês, a gente precisa fazer o quê? Mesmo com dor, manusear, mexer. Tá? Não tô falando quando tá quebrado, tá, gente? Eu tô falando com uma dor, por exemplo, quando a gente tem do pescoço. Existiu uma questão emocional, ao qual eu, por exemplo, não quero olhar, e aí a minha dor trava meu pescoço, e eu tenho que, alongar. Mas dói, eu não consigo olhar. Alonga, olha, força, porque isso vai te ajudar. Quanto mais duro e rígido você ficar, mais dor você vai ter a qualquer movimento. Claro que é nossa defesa. Nosso corpo fala assim, eu não vou mexer, mas a gente precisa movimentar. E aí eu lembro que teve um vídeo que eu falei, mas eu não sei se eu dei todos os detalhes. Então hoje, e mesmo que eu dei, vale a pena a gente reprisar pra gente fixar isso na memória. É interessante que a gente entenda o nosso corpo e como ele faz parte do nosso todo, né? Então, por exemplo, toda vez que existem algumas linhas, na verdade, tá? Que vão determinando que parte do corpo quer dizer o quê. Mas o nosso corpo, ele é muito sábio. E não só sábio,
se você prestar atenção, ele te mostra como você é e o que ele tá querendo dizer pra você, o que não tá legal. Então, por exemplo, toda vez que você é destro, escreve com a mão direita. Então, o seu lado direito, reparta seu corpo ao meio. Vocês sabiam que o nosso corpo é como se fossem duas metades? Vocês sabiam que um lado é diferente do outro? É só a gente observar que a gente é diferente, que, por exemplo, a sobrancelha não é igual, que o olho não é igual, a simetria não tá igual, que nas mulheres, por exemplo, o seio, né, o busto, um pode ser maior que o outro, virado, enfim, a gente não é igualzinho dos dois lados, tá? Às vezes tem alguma alteração, por exemplo, na perna. Às vezes a gente, por exemplo, senta, né? Os homens sentam aí o tempo todo com a carteira, né, no bolso e não percebem que vai alterando o ciático e mexendo no quadril deles. E aí a gente precisa corrigir isso arrumando a parte óssea. Mas se você olhar a sua perna no detalhe, a direita é diferente da esquerda. Então, quando a gente fala nessa divisão do corpo, o nosso lado direito para os destros, novamente para quem escreve com a direita, a gente está falando do nosso lado racional, das nossas relações, do nosso trabalho. Então, lembra que eu comentei? Eu quero olhar para o lado direito e tá doendo. Por que tá doendo? Porque não tá legal. Porque dói olhar para aquele lado, porque eu não quero olhar para meu chefe, por exemplo. E quando a gente fala do nosso lado esquerdo, a gente está falando do nosso emocional, das nossas relações com a nossa família, com o nosso esposo, esposa, filho, marido, mãe, pai, enfim, com os nossos amigos, com os nossos chefes, relação. Relação mais tendo da parte digamos assim, de sentimentos, né? Não aquela relação que a gente tem com o chefe duro, curto, seco, objetivo. Aquela que tem um pouco mais ali de envolvimento. E aí, quando a gente divide, a primeira parte, vamos dizer assim, da divisão é essa. Quando a gente olha a cabeça, daqui mais ou menos, do trapézio para cima, a gente tá falando cabeça especificamente e braços, a gente tá falando de futuro. Quando a gente tá falando de trapézio, essa região aqui, e pescoço, a gente tá falando de fase, período de transição. Quando a gente tá falando de tronco, até mais ou menos quadril, a gente tá falando de presente. E para baixo, a gente tá falando de passado. Outra coisa, os braços pegam aquilo que nós queremos. Então, quando os meus braços doem, eu não tô conseguindo pegar aquilo que eu quero. Quando o meu ombro dói, eu não tô sendo flexível com algo e até mesmo para que eu pegue aquilo que eu quero. Ou eu não tô conseguindo ter flexibilidade para enxergar que eu vou conseguir pegar aquilo. Quando as minhas pernas doem, eu não tô... O que é a perna? É a nossa sustentação. A coluna é a sustentação de todo o nosso corpo. Mas a perna, a gente fala também de sustentação no sentido de que ela nos leva, né? Para onde eu quero ir. Sustenta o meu corpo para que eu vá aonde eu quero ir. Então, quando a minha perna dói, opa! Além disso, aonde eu tô querendo ir, que não tá sendo permitido. Há uns anos atrás, meu esposo estava numa fase complicada no trabalho. Não tava muito legal com a chefe. A gente tem momentos assim, não é verdade? E aí, o que aconteceu? Ele foi jogar futebol. E eu lembro de ter falado pra ele assim, olha, tipo, né? Cuidado pra você não se machucar. Não foi praga, eu quero aqui me defender, não foi praga. Tô falando isso porque homens, quando a gente fala de futebol, eles já falam, né? Olha lá. Não, gente, não foi praga nenhuma. Mas ele foi lá, ele jogou, eu costumo dizer, ele falou pra mim que ele não ia entrar. E no fim, chega lá, né? Foi lá mais pra acompanhar, os meninos entra, e ele entrou pra jogar. Ele entrou no primeiro time e nos primeiros 5 minutos de jogo ele machucou o pé. Nos primeiros 5 minutos de jogo, ele encostou na bola 2 vezes. Na segunda vez que ele encostou, ele foi chutar e ele pegou o calcanhar do outro rapaz. E o dedão dele, nesse pedacinho aqui, ó, do dedão, abaixo da unha, nessa partezinha aqui, ele pegou essa partezinha, ele quebrou essa partezinha, não lembro se em 4 ou 5 lugares. Eu brinco que ele explodiu, né, esse pedaço. Ele veio pra casa ainda foi no shopping, fez algumas coisas, veio pra casa, pra depois eu conseguir levar ele pro hospital.
E eu lembro dele falar pra mim, para de gorar, não tá quebrado, mas tava nítido aquilo, até mesmo pelo tamanho que tava o dedo dele. Mas enfim, chegou no hospital, ele não tinha quebrado, né? Eu brinco que ele explodiu o dedo. O próprio médico falou isso, meu, você explodiu o seu dedo. Porque quebrar nesse pedacinho em 4, 5 lugares é praticamente uma explosão. E ele precisou ficar um tempo em casa. Era o pé direito. O pé, né? Além das pernas, a gente precisa dos pés para ir para onde nós queremos ir. Para andar, né? Chegar onde queremos alcançar. E aí foi justamente o pé direito. E aí, mas por que tem a ver isso, Kátia? Por que ele não foi mais? Porque ele não queria ir pra lá. Porque naquela época eu não tava legal com a chefe. Depois, e foi um período ótimo, assim, porque ele ficou em casa, ele continuou trabalhando de casa, mas internamente resolveu essa questão. E aí tudo fluiu. Ele também conseguiu se entender com a chefe, eles entenderam a situação e trabalham super bem juntos. Trabalharam, né? Que hoje não estão mais. Mas percebe, assim, quando o nosso corpo, ele mostra mais que isso, ele nos traz aquilo que eu não quero. Ele nos traz aquilo que, tipo, não tá legal pra mim. Se pra você tá ruim, pra mim tá ruim. Percebe que algo que tá dentro da nossa psique, algo que tá dentro do nosso mental afeta o nosso corpo físico, ao ponto de fazer a gente nem ir. Então é isso que é importante que a gente entenda. É muito importante que toda vez que a gente tenha uma dor, a gente olhe para isso. E é muito importante que mesmo que a gente, que seja algo de nascença, perdão. Ai, nasceu com um problema, com algum tipo de problema, ou já nasceu e já logo criancinha, já logo bebezinho, já teve ali uma bronquiolite, já teve um problema pulmonar. O que a gente entende? Ah, mas é tão bebezinho. O que tem a ver? Porque quando a gente fala de pulmão, a gente tá falando de tristeza. Então tá bom, tristeza. Como que um bebezinho tá triste? O bebezinho tá em condições normais, a gente ama aquela criança, teve uma boa gestação, como? Existem vários fatores aí, tá bom, gente? Então, talvez a gestação não tenha sido tão boa assim, mas por ser criança, normalmente ele traz da onde? Da outra vida. Ele traz aquele momento lá de trás, ele traz justamente para cá, para poder conseguir melhorar isso, trabalhar isso, corrigir isso. E ele também traz porque todos os envolvidos na família precisam passar por aquele aprendizado. Olha que interessante. Só que daí, né, às vezes a gente fica, eu sempre falo isso porque a gente fica com dó, ai, coitadinho. Gente, não tem que ter dó de ninguém, primeira coisa, né? Ninguém é vítima. E a gente vai passar por diversas coisas. Mesmo as coisas mais pesadas que a gente já viu. Tudo existe um porquê, tudo existe um aprendizado e uma oportunidade por trás de me fazer melhor, de evoluir. Então lembra disso. E eu tava falando pra vocês um pouquinho antes do vídeo, e aí entrando nessa rigidez. A gente precisa aprender a ser mais maleável em todas as questões da nossa vida. Às vezes vão ter situações mais fáceis, outras não tão fáceis, mas nós precisamos ter essa flexibilidade. Não dá, gente. A gente tem duas formas de aprender. Eu costumo dizer que a gente aprende pelo amor ou pela dor. Pelo amor é aquele pai ou aquela mãe, enfim, um amigo que tá ali tentando te mostrar. E pela dor é quando você já deu errado. É tipo a criança, né? A criança a gente fala assim, não brinca com fogo que você vai se queimar. Mas a criança não sabe o que é se queimar. E ela vai mexer com fogo, por mais que você fale pra ela não mexer. Bom, aí o que vai acontecer? Ela vai se queimar. E aí ela vai chorar, e aí vai entender que aquilo ali realmente machuca. O mais interessante é que a gente cresce da mesma forma que uma criança e parece que a gente continua criança. Por quê? Porque existem várias situações, várias pessoas ali nos dizendo para não fazer e a gente continua fazendo. Por isso que eu falo que a gente aprende muito mais pela dor do que pelo amor. Então, vamos aprender também aí, só o amor cura, gente. Cura. Mas o aprendizado, ele não precisa vir pela dor, mas a gente é teimoso e vem pela dor. Então vamos aprender aí a ouvir mais as outras pessoas. Ok. Vocês talvez me digam, mas a minha mãe era super protetora. Era ou é ainda. Sim, existem vários pais super protetores e eles precisam também aprender. Mas nós podemos colocar o nosso olhar amoroso para com eles. Por que será que eles são tão protetores? Talvez porque eles não tiveram proteção. Talvez porque eles foram protegidos. Talvez porque eles te amam tanto que eles têm medo. Precisamos lembrar que cada espírito está dentro. Imagina uma escadaria enorme, que seriam os degraus da evolução. E que cada espírito está ali. Cada grupo de espírito, enfim, em um degrau. Muitas vezes há espíritos
que, sim, precisam aprender para evoluir, mas que não querem. E nosso Pai amoroso, em sua infinita e imensa amorosidade, permite que a gente recomece, 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 até a gente aprender. Mas o ponto é que a gente precisa aprender a olhar aquele que não quer com o coração mais aberto. A gente não tá vivendo o que ele vive, por mais que seja, por exemplo, o seu irmão. Ele tem a vivência dele, como que ele recebe todas as experiências da vida e como que ele recebe e como que ele traz dentro do seu DNA tudo que aconteceu lá atrás. E tudo que ele traz dentro dele, tudo que ele combinou de vir fazer. Então, nem coitadinho e nem, eu quero tentar ajudar e a pessoa tem que me ouvir. Não. E assim mesmo para com você. Deu errado? Tá tudo bem. Agradece, porque algo poderia ter acontecido. Mais flexibilidade, faça de uma forma diferente. Não é pra ficar tão assim, não deu pra fazer hoje, eu faço amanhã, porque tá enrolando. Não. Mas às vezes não dá, porque não é o momento. E tá tudo bem se não for o momento. Faça amanhã, faça depois, mas faça. Permita-se errar. Permita-se receber esse, às vezes a gente não entende que aquilo que não era para acontecer, aquilo não era para acontecer naquele momento, estamos protegendo de algo muito maior. Ou então é apenas para que a gente faça uma pausa. Muitas vezes precisamos de pausas e não pausamos. Então lembrem-se disso, lembre-se da rigidez, lembre-se da gente se movimentar, lembre-se da importância de nós entendermos o que é cada parte do nosso corpo, o que cada parte do nosso corpo nos leva a entender sobre nós mesmos. Lembrem-se que o autocuidado, o autoconhecimento é muito importante e a gente precisa trabalhar essas questões. Não tem como fugir. Se você quer evoluir, tem mais alguma coisa. Sabe aqueles que a gente mais briga? Que a gente mais se estressa? Eles são os nossos verdadeiros aprendizados, nossos verdadeiros obstáculos. Aquilo que a gente veio realmente para fazer, para aprender, para saber lidar. Muitas vezes saímos magoados com o que fazem. Que ok, talvez vocês digam, mas ele fez mal para mim. E pode ser que fez. Perdoe-o. E perdoe a si mesmo, porque o perdão é para ti. Libere-o, se libertando. Sim, o que é dele. Deixe que a justiça divina trabalhe em cima dele. Faça você a sua parte. Faça você o que você precisa fazer para subir o seu degrau. Para que venha a sua evolução. Quantas vezes eu ouço vocês falarem, mas eu não vou deixar isso passar mesmo. Para que isso, gente? A gente está onde deveria estar. Eu entendo que a gente se revolta, que a gente estressa, que a gente extravasa, que a gente grita, que a gente briga. Claro que eu entendo. Eu também passo por isso. Mas quando você para e reflete, de que isso adiantou? O que fez? O que mudou? Será que mesmo na hora que você, por exemplo, apronta, briga, sei lá, xinga, vai te liberar daquilo que você estava sentindo antes? Provavelmente não. Talvez você fique mais aliviada porque falou tudo o que queria, mas não alivia todo o resto que tá aí dentro, não tratou o que tá aí dentro. Porque simplesmente falar são palavras jogadas ao vento. Talvez o outro se magoe e talvez o outro não tá nem aí. Talvez aquilo que você acha que vai magoar ele, pouco importa. Sabe por quê? Porque cada um é de um jeito. Por isso eu costumo dizer que não é porque alguém te deu um tapa que a vida vai devolver para aquela pessoa um tapa. Não. Vai devolver, talvez um tapa para aquela pessoa não mude nada na vida dela. Mas talvez, por exemplo, um tapa em sua mãe, um tapa em seu filho, mude muito. Aquilo sim pode ser o seu verdadeiro castigo. Mas o que o outro tem a ver? Horas. O outro combinou, aceitou vir para ajudar, para se autoajudar, porque a gente se ajuda nessa evolução. Então, tá ali por um motivo. E eu não tô dizendo que é interessante que a gente faça aquilo, não. De forma alguma. Eu acredito que por mais raiva que a gente tenha, quanto mais a gente conseguir elevar a nossa vibração, entender que aquele ser, por mais coisa errada que ele tenha feito, merece misericórdia, melhor. Vocês assistiram o filme A Cabana? Aquele filme nos traz diversas reflexões. Para quem não assistiu ainda, assista. Perceba, eu costumo dizer que é um filme de
Nem sei qual a palavra, porque mostra um lado que é tão difícil. Um pai perdoar o assassino de seu filho. Mas é importante para ele, para o filho, para o assassino, para liberar todos. Ali naquele filme não mostra o que aconteceu antes, para aquilo tudo ter, qual foram os acordos, enfim, para aquilo tudo ter ocorrido. Mas perceba o quanto esse pai evoluiu. Talvez você me diga, mas eu não quero evoluir desse jeito. Imagina! Jamais aceitaria isso. E tá tudo bem. Cada um leva o seu tempo. Cada um vai fazendo as coisas de acordo com o que acha que tá pronto. Mas só pensa se isso tá fazendo bem pra você. Bom, por hoje é isso, namastê. Nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye.